Agora eu perdi um pouco o que eu tinha visto ali. Todos os programas que saíram e tiveram uma continuidade enorme, além, evidentemente, daqueles que você falou, por exemplo, o jornal. Eu não vejo o jornal separado de uma função cultural da universidade, porque ela não é só de difusão, ela é uma difusão que dá cultura. Assim como eu não vejo ciência e cultura separados, né, que eu já falei no início. Não vendo isso, as atividades não poderiam ser separadas, né? Eu lembro também que quando nós fizemos a recuperação desta sala FARE, certo? Por quê? Porque era um espaço cultural importante. A recuperação do salão de festas. Isto muito vinculado ao patrimônio. Por quê? Porque ali, ao preservar o salão de festas, se preservava um patrimônio que diz respeito à vida de muitas pessoas nesta cidade, inclusive muitos casais com os bailes da reitoria, etc, etc. O imaginário da cidade está ali. O imaginário está ali. E este salão de festas funciona ainda hoje como um lugar, aqui recentemente tinha exposições, né? Então esse lugar que acaba tendo uma função múltipla. A diversidade, o próprio museu da universidade, que era aquele prédio caído, que está dentro de um projeto maior, mais amplo sobre o patrimônio histórico, que até depois eu quero fazer uma pequena observação muito respeitosa, mas vou fazer, tá? Não me deixem, portanto, tempo para isso. Não esquecer, tá? Então, nesse sentido, esse salão, isso aqui ficou... Eu vejo agora, por exemplo, tantas exposições de obras de arte, aproveitando o trabalho do Instituto de Artes, né? Certo? Então, eu acho que essas coisas assim Então, era o salão, a recuperação dos prédios, então, a vinculação da arte com a cultura, com a permanência das coisas, né? Com a função. E aí naquela época foram 12 prédios históricos recuperados. É bem verdade, e aí vai a minha crítica, que é a não institucionalização do Instituto do Patrimônio Histórico, que nós criamos quando saímos e que, logo depois ele foi deixado de lado e hoje ele não existe mais, embora as atividades de recuperação continuem. Certo? Continue, certo? Mas eu lamento o Instituto de Patrimônio Histórico, que poderia ter um nome ampliado, como não pensamos na época, que era Instituto do Patrimônio Histórico Cultural, né? Do patrimônio histórico construído, cultural, então teria que ter toda esta função. Por exemplo, agora essa semana saiu uma notícia, trouxe até o jornal, né? Porque eu gosto de trazer os documentos. Está aqui o Quindão, né? O prédio aqui da Química, que vai virar um centro cultural, né? Então é um centro cultural. Como ele se insere? Daí já não é a pergunta de vocês para mim, mas a minha para vocês. O que vai funcionar ali e como é que isso se insera no conjunto do projeto cultural? Tu não precisa me responder agora, certo? Até porque não é uma resposta que será dada só por você, né, no sentido de como isso se insere, porque não podem ficar as atividades acontecendo pontualmente, né? E mais, preservação, e diz ali também que vai ser recuperado a rádio de novo, né? Porque a rádio foi o primeiro prédio recuperado, né? A rádio museu. A rádio, sim, e o museu. Mas a rádio, de modo especial, foi o primeiro que nós conseguimos o dinheiro, inclusive, tá? Através com a prefeitura. Tá? Então, nesse sentido, o Instituto era aquele que tem preservação em alguma coisa de contínuo. Ela foi esquecida um pouco. Hoje nós passamos pela frente da Faculdade de Medicina, aquele pedaço recuperado ali está todo pichado. Então, o Instituto poderia dar essa ideia de preservação e formar pessoas, qualificar as pessoas para isso. As pessoas de dentro da universidade e as pessoas de fora. Abrir cursos, fazer coisas, não só para quem dirige isso, mas para que as pessoas tenham uma ideia da importância do patrimônio, a memória. Nós não podemos jogar fora a memória. A história não começa com a gente, nem termina com a gente. Não começa quando a gente chega, nem termina quando a gente sai. Então, essa é a ideia de memória. Então, essa é uma pequena observação associada a uma outra. Ali na frente nós temos, ali na frente do Salão de Atos, tem uma escultura do Mauro Furque. 70 anos da
70 anos da URGS. E o que aconteceu? Ela está quebrada agora. Já faz um tempinho. Não muito. Não muito, vamos ser justos, não muito. É preciso recuperar aquilo. É a manutenção. Isso é um respeito com uma obra de arte, certo? Vão dizer, eu sei dizer, não, mas por que chamar as pessoas, os artistas de fora? Nós temos que chamar os de fora, os de dentro. Tem que ter um diálogo, certo? Nós não somos só, sabe, essa visão assim tão para dentro e tão, como é que eu diria assim, acaba sendo provinciana também, mas não era bem essa palavra que eu queria usar, né? É uma outra que não me vem agora, mas tudo bem, certo? Depois aparece, são os anos. Mas viu, então essa coisa assim da preservação, do diálogo, da diversidade, né? Isso tem que estar ao lado de alguma coisa das obras feitas pelos nossos estudantes lá do Instituto de Artes, mas também pelas nossas oficinas de arte, esses cursos todos dados para as crianças, para tudo mais. Aqui eu não encontrei, eu não quero passar o tempo, senão depois você vai ter que fazer uma editorar o programa, né? Editar, não é isso? Editar o programa e daí vai ficar faltando vocês vão dizer, mas isso aí, daí eu vou ficar, mas por que não tiraram isso? É mais para cá, mas enfim, eram todas aquelas atividades, olha, Uniação, aqui ó, ações desenvolvidas, convivências, universidade, Unisol, exposições, artistas professores, o livro que saiu, isso é uma valorização dos nossos artistas professores, que muitos deles têm suas obras, inclusive por aí. Os sons da universidade, a fotografia, a memória herida, que é um projeto latino-americano, certo? Que a gente pôde trazer, o Pablo Neruda, Antes dos Dinossauros, que foi uma exposição lindíssima também. Aqui também abrigou, em determinado momento, a Bienal do Mercosul. Eu sei, tinha críticas. A primeira Bienal. Tinha alguns faziam críticas, eu sei, porque, afinal, por que trazer a Bienal? Porque ela é uma arte elitista. Bom, nós temos que chamar todas as coisas para os lugares. Nós não podemos perder os nossos objetivos, mas não podemos perder a capacidade de dialogar com outros protagonistas, né, e com outros, enfim, atores. E, professora Brana, existia algum direcionamento do Ministério da Educação em relação às ações da área cultural e artística, ou a gente tinha completa liberdade para criar projetos e propor? Como é que é? Não, eu sinceramente, eu não me vem agora de pronto, não me lembro assim de nenhuma determinação, né? Eu sei que havia um reconhecimento dessas atividades, tanto é que como é o patrimônio histórico, o nosso projeto foi premiado, tá? E aí a nossa oportunidade de contato com o Ministério da Cultura, certo? O ministro Gil, que era da Cultura, aquela ocasião também a gente teve a oportunidade. Nós tivemos esse projeto que passou pela lei do Rouanet, que foi reconhecido, enfim. Então, nós dialogávamos com outros ministérios. O grande problema é que nem os ministérios entre si se dialogavam, né? O nosso grande problema no Brasil, a administração, que nós não temos, por exemplo, não temos um projeto nacional. Nós temos projetos pontuais aqui, a industrialização, não sei lá o quê, energético, sabe, a educação, sei lá. Então, como é que esse amalgamar dos projetos, e eu acho que essa é uma atividade da universidade. Aí você vai dizer assim, tínhamos liberdade, não tínhamos. Eu acho que é a questão de autonomia universitária. Nós temos que trabalhar muito mais autonomamente. Nós trabalhamos muito pouco porque nós não temos toda a autonomia universitária. Mas a pouca que temos, nós não usamos. E eu acho que isso tem servido para algumas discussões, inclusive recentemente aqui a universidade fez um encontro para discutir em função de uma discussão latino-americana que vai acontecer no ano que vem. Neste ano já chegou, o ano já chegou, em julho de 2018, do que foi os 100 anos da Reforma de Córdoba de 1918. Certo? Então, vários temas foram apresentados. E a Reforma de Córdoba, ela tinha muito claro essa questão da relação universidade-sociedade. O cerne da reforma estava ali.
Você, ao se relacionar com a sociedade, você vai ver que a universidade precisa se abrir, né? Do ponto de vista dos seus conteúdos programáticos, ela precisa se abrir nos seus processos de avaliação para ultrapassar o quantitativismo que reina nas nossas universidades. Ela tem que falar com a sociedade para conhecer quais são as expectativas da sociedade, seja do chamado mundo produtivo, do mundo social, do mundo cultural, em termos das exigências de um tipo de profissional. Dialogar com a sociedade por inteira para saber que tipo de cidadão a gente tem que formar, né? É o cidadão que se esconde? Ou é aquele cidadão que só sabe lutar por seu direito individual? E às vezes nem por ele mesmo. Então a questão da autonomia é uma questão muito forte e é uma questão que apareceu nesses seminários aí todo, e eu tive inclusive a responsabilidade de falar sobre autonomia, e daquela minha fala surgiu esse livrinho que eu agora saiu agora já no fim do ano, como é que se diz, divulgar, né? Enfim, fazer um lançamento, combinar aqui para a gente fazer uma reunião, uma discussão sobre isso. E eu trato assim, autonomia na universidade e da universidade. Afinal, a autonomia vai para cá ou vai para lá? Certo? Certo? Nós precisamos ter autonomia da universidade diante da sociedade, diante dos governos, diante do mercado, certo? Mas temos que ter uma autonomia também interna na universidade, para que a gente possa... Agora, isto tudo dá trabalho. Isto nos faz olharmos muito para dentro.